Aí, ó, reforço apresentado e já regularizado para a Copa do Brasil para jogar contra o Vasco. A gente tá falando desde semana passada, o Botafogo conseguiu finalmente contratar mais um zagueiro, posição que tá bem carente de quantidade de opções do nosso elenco. Gabriel Bahia chega de uma boa Série B pelo Volta Redonda, 27 jogos na temporada, 3 gols marcados, o que mostra que na bola aérea ele é um cara ali que a gente talvez possa contar, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Inicialmente ele chega por empréstimo, contrato válido até o final do Campeonato Carioca do ano que vem, e ele chega por empréstimo até o final do Campeonato Carioca de 2026. Porém, tem uma meta no contrato dele que se ele jogar 1000 minutos com a camisa do Botafogo, o Botafogo é obrigado a comprá-lo. E o valor acordado pela compra do Gabriel Bahia é de US$ 1 milhão. Hoje aí dá entre 5 e 6 milhões de reais. Mas, lembrando, o Botafogo só vai ter que pagar isso para comprar ele caso ele atinja 1000 minutos com a camisa do Glorioso, jogando, não no banco, jogando. E acredito que isso dificilmente vai acontecer porque esse é um jogador que foi contratado como step. Ele só vai jogar em momentos de desespero, vamos dizer assim. Porque num cenário ideal, o Botafogo vai ter ali Pantaleão e Barbosa, daqui a pouco volta o Bastos, que entra na frente da fila, você tem o Davi Ricardo. E aí, se com esses 4 zagueiros a gente tiver problema, aí sim a gente vai ter que usar o Gabriel Bahia. Ele chegou exatamente para, se acontecer o que aconteceu semana passada no Botafogo de novo nesse final de ano, a gente não ter que improvisar o Marçal de zagueiro, não ter que colocar o Marlon Freitas de zagueiro, como aconteceu contra o Palmeiras. Ele chegou basicamente para que isso não aconteça mais. Mas, de qualquer maneira, vamos ver até o final do ano como é que ele se desenrola essa história. E repetindo uma informação lá do começo do vídeo, como ele está regularizado, o Botafogo deve relacionar ele para o jogo contra o Vasco. O Botafogo deve soltar já a lista de relacionados e o nome do Gabriel Bahia deve estar lá. Até por isso, o departamento jurídico do Botafogo correu nas últimas 24 horas. Apesar de ter sido anunciado na terça, ele já trabalha como jogador do Botafogo desde segunda-feira, quando ele chegou para assinar contrato, realizar os exames, trocar documento. E aí, nas últimas 24 horas, o departamento jurídico do Botafogo correu para poder registrar esses documentos a tempo dele aparecer no bid. Porque vocês já sabem como acontece, né? O jogador só pode entrar numa partida oficial da CBF se 24 horas antes do jogo ele tiver registrado no boletim informativo. Então, hoje era o prazo limite para ele ser regularizado para estar disponível para o jogo de amanhã e deu tudo certo. No final, o departamento jurídico do Botafogo foi muito competente nessa aqui. E hoje rolou mais uma convocação de Carlo Ancelotti. O Mister fez sua segunda convocação sob o comando da seleção brasileira. E mais uma vez, não tivemos nenhum jogador do Botafogo convocado. Sabemos que na pré-lista de convocações de Carlo Ancelotti, né, tínhamos o John na pré-lista, o Vitinho, o Alex Telles e o Danilo. Porém, no fim, na convocação oficial, nenhum deles apareceu na lista. Eu fico triste com essa informação pelos nossos atletas, porque eu sei muito bem o peso que isso tem na carreira de um jogador. Ser convocado para sua seleção, defender o seu país. Sabemos que alguns jogadores já foram convocados, né? O Alex Telles, por exemplo, já defendeu a camisa do Brasil, né? A amarelinha. Porém, alguns jogadores ainda não tiveram essa oportunidade. E eu sei o quanto os atletas, nossos atletas, sonham com isso. E eu vi muita gente falando, mas o momento do Botafogo não é bom. Não acho que tem jogadores que devem ser convocados, porque o momento do Botafogo não é bom. E eu já vi muitos jogadores serem convocados para a seleção brasileira que não estavam jogando o seu melhor futebol, que não estavam no seu melhor momento, porque não é só sobre isso. Mas apesar de ficar triste pelos nossos jogadores, eu também fico um pouco aliviada, porque a gente sabe que o jogador que vai para a seleção brasileira corre o risco de se lesionar, querendo ou não, vai jogar o tempo todo, não vai ter aquele descanso na data FIFA. Então, de certa forma, isso é bom pra gente, já que o Botafogo tá correndo atrás de pontos que nós perdemos no Brasileirão e agora a gente tá sonhando com a Copa do Brasil e ela tem que ser nosso foco. Mas, mesmo não tendo nenhum jogador do Botafogo convocado, tivemos a convocação do Luiz Henrique, que é um jogador muito importante pra gente e que a gente sempre vai torcer muito por ele. O LH ficou fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti e agora, nessa segunda, ele foi convocado. E aí, torcedor, o que achou de Ancelotti não convocar nenhum atleta do Botafogo? E o que acha da convocação de Luiz Henrique?